Oi, hoje nós iremos falar sobre colangite aguda. Da sua definição, vamos entender quais são as causas, e a partir das causas usaremos fisiologia para explicar como clínica, laboratório e tratamento estão todos conectados. Colangite aguda bacteriana, abreviado de colangite aguda. O termo colangite deriva do grego, no qual cole é bile, anjo é vaso e ite de inflamação, ou seja, uma inflamação dos ductos biliares. É aguda pois se desenvolveu num curto espaço de tempo e bacteriana porque é causada por bactérias. Como é uma inflamação causada por bactérias, a definição mais precisa é infecção das vias biliares. Basta então explicar como que a bactéria foi parar na via biliar instalando um processo de infecção. Podemos dividir didaticamente de duas formas. Na primeira, a anatomia está distorcida, existindo uma comunicação direta para que a bactéria chegue na via biliar. Isso acontece, por exemplo, nas fístulas, como a fístula colédoco-duodenal. No caso da anatomia estar preservada, as únicas formas com qual a bactéria pode chegar são ou histológicas ou anatômicas. No caminho histológico temos vasos, artérias, veias e vasos linfáticos. No caminho anatômico, a via biliar está conectada diretamente ao duodeno. Dessa forma, as bactérias poderiam vencer as barreiras naturais e ascender para as vias biliares. Como a ascensão é a forma de disseminação mais comum, a colangite também recebe o nome de colangite ascendente. A bile é naturalmente estéril. Isso se deve às várias barreiras naturais que vão impedir com que as bactérias ascendam pelo duodeno. Para as bactérias ascenderem, elas precisam passar primeiro pela ampola de Vater, que funciona como uma barreira mecânica impedindo a entrada nas vias biliares. Uma vez nas vias biliares, a presença de IgA nas paredes dos ductos impede com que as bactérias tenham adesão a essas paredes. Sem a adesão, por fim, as bactérias sofreriam com o fluxo biliar que ia lavar elas de volta para o duodeno. Qualquer falha nessas barreiras vai permitir com que a bactéria ascenda para a via biliar. A primeira barreira mecânica, a papila de Vater, pode ser cortada por meio da papilotomia, permitindo com que a bactéria ganhe acesso direto à via biliar. A obstrução da via biliar, por sua vez, vai acabar com as outras duas barreiras. Primeiramente, porque a obstrução vai promover a colestase, ou seja, a bile continua sendo produzida e tem um ponto de obstrução lá que vai começar a acumular líquido e aumentar a pressão. Com esse aumento de pressão, vamos ter uma redução das IgAs produzidas pelas células e a baixa de IgA vai permitir com que a bactéria tenha aderência à parede. A própria obstrução, por sua vez, vai acabar com o fluxo biliar, reduzindo assim a lavagem das bactérias de volta para o duodeno. Ou seja, a obstrução acaba com a maioria das defesas de ascensão. Assim, qualquer causa que obstrui a via biliar vai ser uma causa possível de colangite aguda. A compressão pode ser interna, por exemplo, com as pedras biliares, que correspondem a 65% dos casos de colangite aguda. A compressão pode ser no nível da estrutura do duto, como por exemplo através da fibrose e redução do calibre do duto. Isso acontece, por exemplo, na colangite esclerosante primária, no qual há aumento de TGF-beta e o TGF-beta leva os fibroblastos a produzirem colágeno, promovendo a fibrose. Ou através da manipulação da via biliar numa cirurgia. Nesse caso, ocorrerá um processo inflamatório e depois de toda a inflamação temos um processo de cicatrização. O TGF-beta também é expressado, produz colágeno e faz a fibrose, reduzindo então o calibre do duto, promovendo a obstrução. E por fim, estruturas adjacentes podem comprimir. Isso ocorre, por exemplo, com os tumores que estão ali em volta, os tumores periampulares. Entre eles temos tumores de papila, os tumores das vias biliares, os tumores duodenais e os tumores pancreáticos. A compressão por tumor é responsável por 24% dos casos de colangite. E por fim, aqueles casos mais raros de alterações anatômicas adjacentes, como por exemplo, síndrome de Lemel, no qual um divertículo duodenal comprime a via biliar adjacente, promovendo a obstrução ao fluxo biliar. Uma vez que a obstrução é instaurada, o fluxo de bile cessa e a bile começa a acumular retrógradamente. Isso promove o aumento de pressão. O aumento de pressão nos dutos biliares vai promover a distensão do próprio duto. Isso vai ativar as fibras simpáticas de dor, que vai caminhar pelo plexo celíaco, pelo nervo esplâncnico maior e pela teoria da convergência, vai promover dor referida entre os dermátomos de T5 a T9. Isso poderia ser em qualquer lugar do abdômen superior, abaixo do mamilo até o umbigo. Como a contribuição do nervo esplâncnico direito costuma ser maior que o esquerdo, a dor tende a ser referida mais ao lado direito, promovendo assim a localização do dor no hipocôndrio direito. Do próprio aumento de pressão a nível histológico, vai chegar a um ponto que a pressão é tão alta que vai romper as tight junctions do próprio canalículo. A partir disso, a bile vai refluir dos canalículos para os sinusoides, passando antes pelos espaços de Disse e Mal e chegando finalmente aos sinusoides, no que chamamos de refluxo colangio-venoso. Nesse refluxo vão ser levados os componentes da bile
bile para o sangue, entre eles a bilirrubina direta, que está na bile, e uma vez no sangue ela se espalha pelo corpo, se depositando em várias regiões, promovendo o quadro de icterícia. As próprias bactérias responsáveis pelo quadro também vão parar no sangue pelo refluxo. A maioria delas é gram-negativo, como E. coli, Klebsiella, Enterobacteriáceas, entre outras. Por elas serem gram-negativos, elas têm na sua composição lipopolissacarídeos. Os lipopolissacarídeos são responsáveis por ativar o Toll-like receptor 4, ativando o NF-kappa-beta. O NF-kappa-beta vai estimular a produção de interleucina 1b6 e TNF-alfa. A interleucina 1b6 e TNF-alfa estimula a COX-2 na área pré-óptica mediana do cérebro, promovendo aumento de set point, levando ao quadro de febre. A presença de dor em hipocôndrio direito, icterícia e febre chamamos de tríade de Charcot, que tem uma sensibilidade de 26,8% a 50% e uma especificidade de 85% a 95,5% para o diagnóstico de colangite aguda. Apesar de bastante específica, ela não é confirmatória nem patognomônica, já que outras doenças como leptospirose, hepatite transinfecciosa, entre outros quadros, podem simular a tríade de Charcot. Ainda no quadro de infecção com corrente sanguínea, a infecção pode atingir um nível tão grande que vai levar a um quadro séptico. O TNF-alfa, por exemplo, estimula a sintase de óxido nítrico induzida. Com o aumento de óxido nítrico, temos a vasodilatação e a hipotensão, instaurando inicialmente um quadro de choque, que é caracterizado, na verdade, pela baixa perfusão. A baixa perfusão no sistema nervoso central se manifesta como rebaixamento de nível de consciência. Ao quadro da tríade de Charcot mais o quadro séptico, caracterizado pela hipotensão e rebaixamento de nível de consciência, chamamos de pêntade de Reynolds. E por fim, laboratorialmente, a interleucina promove a produção de proteína C reativa pelo fígado. Então temos o aumento de proteína C reativa, o lipopolissacarídeo promove a estimulação de GCSF pelo sistema imune, o GCSF, por sua vez, vai promover a liberação de neutrófilos da medula, levando a um quadro de leucocitose às custas de polimorfonucleares. E os sais biliares na colestase têm ação detergente, retirando das membranas dos colangiócitos, preferencialmente a gama-GT, e das membranas dos hepatócitos fosfatase alcalina. Isso quando há um quadro de colestase. E devido ao refluxo, os mesmos vão cair na corrente sanguínea, aumentando o quadro de gama-GT e fosfatase alcalina. Em resumo, então, o quadro de colangite aguda pode ser simplificado por uma obstrução que complicou com uma infecção bacteriana. Ou seja, o tratamento lógico seria desobstruir e dar um antibiótico para tratar a infecção bacteriana. Vamos analisar então a história natural da doença. Sem tratamento, a mortalidade chega de 50% a 100% mais próximo do valor mais alto, ou seja, não dá para fazer nada. No tratamento conservador com fluidos e antibiótico, há uma taxa de 15% de falha. Nessa taxa, a mortalidade chega a 80%, ou seja, a taxa é muito alta para correr o risco de não fazer nada também. Então, o tratamento é aquele que a gente falou mesmo, é desobstruir e tratar com antibiótico para matar a bactéria. Em relação à desobstrução, podemos dividir didaticamente de duas formas, a cirúrgica clássica e os procedimentos invasivos não cirúrgicos. A cirurgia clássica, mais comumente a laparotomia aberta, que a abordagem é externa, então dá para abordar qualquer região ali da via biliar, ela é deixada mais para falha dos outros procedimentos ou para o caso de emergência. Isso acontece porque a mortalidade desse procedimento varia entre 20% a 60%, com uma média de 30%. E a laparoscopia, que é outra abordagem cirúrgica, normalmente não é utilizada em caso séptico ou de choque, porque durante a técnica eles insuflam gás carbônico, que promove um pneumoperitônio, aumentando a quantidade de gás dentro, aumentando a pressão, comprimindo a veia cava e diminuindo até o débito cardíaco em 25%, que vai prejudicar um paciente que está em choque séptico, precisa do débito cardíaco para manter a perfusão dos órgãos. Em relação aos procedimentos não cirúrgicos clássicos, porém invasivos, vamos dividir de duas formas também. A primeira abordagem é interna, ou seja, ele usa o próprio trato gastrointestinal, chegando pelo duodeno para acessar ali a região mais baixa da via biliar. Isso se dá pela endoscopia. E a técnica mais comum e de mais alta efetividade seria a CPRE, com uma efetividade entre 94% e 98%. Como ela tende a acessar a via pela parte de baixo, ela tem dificuldade de alcançar as regiões mais altas da via, que a via começa a ficar mais distante, mais angulada. Nesses casos, a abordagem externa, por meio de uma punção guiada por ultrassom, consegue mais facilmente atingir essas porções mais altas da via. Então, preferencialmente, a técnica percutânea transparieto-hepática geralmente é escolhida para esses casos anatomicamente altos, de obstrução. Com uma efetividade entre 70% e 95%, ela costuma ser utilizada para obstruções altas, ou seja, geralmente acima do ponto de inserção do cístico. E é isso então. Esse é o grande esquema. Espero que tenham gostado. Questionem tudo. Um grande abraço e até a próxima.